tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Rúvia. E se você gosta de um bom thriller, um bom livro de suspense, de investigação policial, aproveita e fica ligado nesse vídeo porque hoje vamos falar de 1793, que foi escrito pelo Nicholas, que tem um sobrenome muito complicado e vamos chamar ele de Nicholas, e que foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca no primeiro semestre desse ano. Ou seja, é um livro relativamente novo. Mas antes de começar um pouquinho mais sobre esse livro, já aproveita para você poder se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo e ativar o sininho das notificações, porque todo segunda e quarta tem vídeo novo aqui no Editora Rúvia. E também aproveita para poder me seguir nas minhas redes sociais, o Twitter, que é o It's Bubble, e o Instagram, que é o Editora Rúvia, porque lá sempre tô comentando as minhas leituras, do que eu tô lendo, e assim eu consigo ter um contato mais próximo de vocês. A história se passa mais precisamente em Estocolmo, no finalzinho do século XVIII, no ano de 1793, para poder ser mais exato. E tudo começa quando o sentinela, o Cardell, ou Cardell, como vocês queiram falar, ele recebe um aviso de que um corpo foi encontrado lá no lago, que umas criancinhas vão procurar ele na casa dele e falam assim: Cardell, Cardell, a gente achou um corpo, você precisa ver, tem um corpo boiando no lago. E nisso, mesmo um pouco sem paciência por conta dessas crianças, o Cardell vai lá dar uma olhada, porque né, é o trabalho dele. Porém, ele não estava preparado para se deparar com uma cena tão cruel, grotesca, animalesca, horripilante, tanto é que ele fica incomodado e acaba vomitando, porque é uma cena de crime simplesmente brutal. O Cardell vai lá, ele entra na água, ele tira o corpo e tudo isso faz com que ele passe mal, porque o lago já é muito poluído, mas a cena do crime também é bem difícil. E no fim, o responsável da polícia para poder investigar esse assassinato é o Cecil, um jovem de saúde frágil, de aparência mais frágil ainda, mas que tem um senso muito forte de justiça. E por mais que a saúde dele esteja muito debilitada, porque ele tem uma doença mortal, que em breve, em qualquer momento, ele pode morrer, ele quer cumprir justiça com todas as suas forças. Ele quer encontrar o assassino que desovou o corpo daquele jeito no lago. Ele quer encontrar respostas para esse crime e ele está decidido a ir até o fim. Mas em vez do Cecil trabalhar sozinho, como ele normalmente trabalha em todas as investigações, nessa específica ele vai contar com a ajuda do Cardell, porque o Cardell tem umas informações, um conhecimento específico que o Cecil não tem, e isso pode ser muito útil no decorrer da investigação. E os dois são pessoas completamente diferentes, com histórias de vidas completamente diferentes. Mas quando os dois se unem para poder fazer esse trabalho, não tem ninguém que segure eles, que os dois vão querer ir até o fim para poder descobrir o responsável por esse assassinato, para descobrir quem fez toda essa brutalidade, essas atrocidades, que é simplesmente uma coisa muito brutal e horripilante, e você não consegue imaginar como alguém consegue ser capaz de fazer tanta coisa ruim, capaz de tanta maldade. E os dois vão se dedicar totalmente a essa investigação, mesmo que isso coloque em risco a vida deles. 1793 é o primeiro livro, a estreia do autor, e eu senti que o Nicholas, para um primeiro livro publicado, eu sinto que ele fez um excelente trabalho, que ele se saiu muito bem. Além dele contar essa história do assassinato, da investigação criminal para descobrir quem que matou o cara lá que foi encontrado e para descobrir o que causou o motivo desse crime, o autor vai se aprofundar muito nas questões sociais, políticas, no contexto mesmo da época. Um exemplo disso é que ele fala muito sobre a Guerra Russo-Sueca, que aconteceu mais ou menos nessa época, que, querendo ou não, trouxe consequências para a vida desses personagens, trouxe consequências para o país e também reflete muito no modo de vida das pessoas da cidade lá de Estocolmo. E além disso, ele também fala muito sobre o rei Gustavo III, que morreu em 1972, mas que as ações dele refletem aqui na vida dos personagens, assim como na vida política do país. Então é muito interessante ver todo esse contexto histórico, como ele trabalha tudo isso muito bem. Ao todo, o livro é dividido em 4 partes, e nessas 4 partes vai ajudar a gente a descobrir sobre essa investigação, o que aconteceu, a motivação e a resolução. Porém, no início desse livro, a leitura não prendeu, eu fui lendo, mas sabe quando falta aquele sentimento da leitura te prender, você fala assim: meu Deus, eu tô muito envolvido nessa história? Demorou um pouquinho pra história me prender, que eu fui me prender lá pela história por volta da página 100, 100 e pouco, por aí. Demorou um pouquinho, mas depois que me prendeu eu também já tava toda envolvida. E das 4 partes que tem nesse livro, a minha preferida foi a segunda parte, que ela é escrita em primeira pessoa, como se o narrador estivesse escrevendo cartas para sua irmã, e é muito interessante. E é nessa segunda parte que a gente vai descobrir realmente o que aconteceu com o corpo, com a vítima, como ele foi parar lá no lago morto, sem seus membros. Então é uma coisa muito brutal de você lendo. Eu lembro que eu arrepiei enquanto eu tava lendo, porque realmente é uma parada muito brutal, muito grotesca, horripilante. Você fica assim: meu Deus, eu não acredito que alguém seja capaz de tanta maldade nesse mundo. Isso é simplesmente terrível. Sério, gente, vocês não têm noção. É uma coisa muito pesada, mas pra mim foi uma das melhores partes do livro. E além da segunda parte ter sido a minha favorita, o que realmente me ganhou nesse livro foi a descrição e a construção do Nicholas durante a história. Os personagens foram muito bem construídos, assim como suas histórias, não tem muitas pontas soltas, foi tudo muito bem trabalhado e desenvolvido. Já em relação à descrição, ele descreve muito bem o contexto social, político, local. Você entende um pouco de Estocolmo nessa época do século XVIII, das necessidades, dos problemas que a cidade enfrentava, assim como o país.
então é tudo muito interessante. E uma coisa legal de se observar é que ele não tenta criar um cenário bonito ou glamourizado ou algo do tipo, porque eu já li outros livros que se passam no século XVIII, século XIX, e normalmente os autores se esquecem de falar da pobreza, dos problemas sociais, das doenças. Eles praticamente apagam todo esse cenário negativo, essas coisas ruins, e só retratam uma vida de duques, príncipes, princesas, aquela coisa bonita, toda aquela pompa. E aqui não, aqui o autor ele retrata realmente as coisas ruins da sociedade, que você dá uma agonia de você lendo, você consegue sentir a fome que as pessoas sentem, você consegue sentir o fedor dos locais, a pobreza que eles passam, você consegue sentir todas essas necessidades que o pessoal passa, porque a qualidade de vida desse pessoal, de fato, eles têm muita necessidade faltando, tem muita coisa faltando, então você consegue sentir tudo isso através da escrita do autor. E o único livro que, tipo assim, que já fez algo parecido com o que o autor fez aqui foi O Alienista. O único ponto, assim, negativo pra mim durante essa leitura foi porque eu, de fato, eu demorei um pouco pra eu poder me conectar com a história que eu tava lendo e no início eu não me conectava com a história, com os personagens. Isso, às vezes, é um pouquinho ruim, isso é uma coisa negativa. Sem contar que eu achei que o autor, em algumas partes, ele delongou demais, sendo que poderia ter trabalhado melhor a questão do assassinato. Tudo bem que as 4 partes são importantes para a resolução do crime, que tudo tenha sentido, que é como se você pegasse 4 pecinhas de um quebra-cabeça e juntasse tudo para fazer sentido. Mas ainda assim eu senti que o autor se delongou em algumas partes que não tinha tanta necessidade assim. E assim nós chegamos ao final do vídeo, então já aproveita para você poder se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seu amigo ou com sua amiga, ainda mais se eles forem fãs de thriller, de suspense, livro com investigação policial, porque esse livro daqui tem tudo simplesmente, assim, muito bom. E eu gostei desse livro, o primeiro trabalho do autor, eu achei que ele foi muito bom, eu gostei da escrita dele, que ele é muito descritivo, ele retrata muito bem o contexto social, político, histórico da época. Então a imersão que a gente tem para Estocolmo em 1793 é uma história riquíssima. E me conte aqui nos comentários se você já leu esse livro ou se vocês pretendem ler esse livro. Porque, sério, pega essa dica que ela é uma leitura muito boa. É uma história bem intrigante também, como é que vai acontecendo. Tem muita questão política envolvida. Inclusive, vou deixar o link de compras aqui no box de descrição caso vocês queiram comprar. Porque é uma leitura que realmente vale muito a pena. Obrigada e até a próxima!